A trajetória de graves violações de direitos humanos contra os povos indígenas, afro-brasileiros e imigrantes é um fenômeno histórico de longa duração no Brasil. No caso da população afrodescendente e indígena, a lógica colonial e escravista instalada no Brasil não pode de modo algum ser ignorada, pois ela impôs uma brutal violência que ainda perdura em nossa sociedade. A ideologia que sustentou essa violência ainda é presente, muito presente no Brasil. Assim, esse passado é também marcado pela tentativa de silenciamento de uma das mais longas e importantes lutas sociais da história do continente americano, liderada por afrodescendentes e indígenas. Na trajetória de resistência dos povos indígenas e afro-brasileiros, levou-se à criação de inúmeras organizações e movimentos que surgiram na luta contra as violações de direitos humanos. Em plena ditadura militar, por exemplo, surgiu o Movimento Negro Unificado em 1978, atuante até os dias atuais, e que tem como principal bandeira o combate a todas as formas de racismo estrutural e as suas manifestações perversas. Hoje, no Brasil, o risco de um homem negro ser assassinado é 74% maior do que um não negro, e de uma mulher negra é superior a 64%. Os estudos revelam que os jovens negros são as principais vítimas de armas de fogo no Brasil, o que leva o Brasil a uma triste estatística no número de jovens negros assassinados sistematicamente todos os dias, o que tem nos levado a um verdadeiro genocídio da população afro-brasileira. Como instituição que tem como missão a valorização e a preservação das memórias políticas no Brasil republicano, o Memorial da Resistência de São Paulo tem trabalhado em seu programa de exposições e ações culturais com os conceitos de resistência, controle e repressão política, junto a atravessamentos de classe, gênero e raça. Para este ano, estamos desenvolvendo uma exposição histórica voltada à luta por direitos de mulheres e homens negros no estado de São Paulo, em um recorte temporal que vai desde 1888, ano da abolição oficial da escravatura, até os dias de hoje. A mostra busca reafirmar a experiência negra como parte da história da cidadania brasileira, apresentando manifestações culturais, a literatura, imprensa, movimentos políticos organizados e lugares de memória no território paulista. No acervo do memorial é possível saber mais sobre a memória do movimento negro organizado no estado de São Paulo. Seu conteúdo inclui depoimentos como o de Milton Barbosa, um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, que existe desde 1978 e que tem como principal bandeira o combate à discriminação racial em suas mais diversas formas. Espaços como o Teatro Municipal de São Paulo, escolhido para o ato de formação do Movimento Negro Unificado, integra ainda a lista dos mais de 180 lugares de memória inventariados e disponíveis para consulta no nosso site. O Memorial da Resistência também oferece gratuitamente o curso intensivo de Educação em Direitos Humanos, que discute os direitos de minorias junto a uma série de professores convidados, e realiza em parceria com o Núcleo Memória a programação Sábados Resistentes, promovendo a cada encontro com o público discussões sobre temas como racismo, desigualdade e violência. A violência sobre a população afrodescendente no Brasil é uma história de longa duração e que nunca parou, como bem demonstram os inúmeros documentos e dados coletados e divulgados por associações, movimentos sociais e coletivos jornalísticos. Por aqui, onde 54% da população é negra, os índices de violência durante os anos recentes indicam a relação entre raça, classe e gênero e o número de homicídios, comprovando como estamos diante de um verdadeiro genocídio da população jovem negra. Dados recentes do Atlas da Violência mostram que em 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídios. Comparativamente, isso significa que a chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não negra.
Como menciona a carta-denúncia à CIDH contra medidas de estímulo ao genocídio de afrodescendentes da Coalizão Negra por Direitos, é gritante a escalada da violência policial no país contra negros. Segundo boletins de ocorrência de mortes decorrentes de intervenções policiais entre 2015 e 2016, 76,2% das vítimas de atuação da polícia eram negras. Segundo dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, 82% das vítimas de assassinatos contra esse grupo em 2018 foram identificadas como pessoas afrodescendentes, revelando como o racismo opera ainda no âmbito da heteronormatividade e cisgeneridade. No que tange os direitos da população quilombola, que são pessoas que vivem em comunidades que foram constituídas por escravos negros que resistiram ao regime escravocrata que vigorou no Brasil por mais de 300 anos, a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, tem denunciado o contexto racista de crescentes violações dos direitos humanos sofridas por essas comunidades no Brasil. Dados evidenciam o não cumprimento das obrigações do Estado brasileiro em garantir o direito ao território, a consulta às comunidades e à vida desta população, principalmente nos últimos 5 anos.